ou ele pode ter um toque do primeiro, segundo pré-molares até a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior é considerado normal, tá? Só que aí vocês têm que entender o que é normal, o que é patológico. Essa força, ela tem que ser uma força equilibrada e dissipada para todos os dentes. Não pode ser um dente tocando mais do que o outro. E quando que isso vai acontecer? Dependendo de como que esses dentes eles estão na cavidade, como que eles estão na arcada. Então, às vezes eles são dentes que são a curva de Spee do paciente é uma curva um pouco mais plana. Os caninos não são dentes que são muito robustos, e isso está fisiológico para esse paciente. Então, durante essa movimentação lateral, o paciente, esse caso da função em grupo, o paciente ele pode ter um toque desses dentes posteriores e ser considerado normal, tá? Então, não é que fala assim, não, então se tiver o toque de um premolar junto com o canino tá errado, não pode ser normal, pode ser fisiológico. É interessante, Zé, já vou interrompendo aqui. Interessante é que, geralmente, função de grupo, a gente vai evidenciar mais em reabilitações orais, quer seja sobre dente, quer seja sobre implante, principalmente quando a pessoa perde algum dente na função, por exemplo, um canino, você perde um canino na função, como é que você vai reabilitar o seu paciente com um implante? Você pode colocar guia canina e ortodontia, isso. A ortodontia é o segundo ponto. Muito. Você pode colocar guia em canino sobre implante? Não é a melhor opção, porque o implante não tem ligamento. A dissipação de força nesse sentido de movimento lateral, ela é maior em cima do implante. Então, pode acontecer uma reabsorção óssea mais rápida. Então, para esses casos, a gente utiliza, geralmente, a reabilitação em função de grupo, tá? E para tratamento ortodôntico, terminei um tratamento ortodôntico, não consegui aquele alinhamento adequado, eu tenho algum contato que não ficou muito certo, então a gente pode distribuir a força nos outros dentes, né, para melhorar isso aí, esse equilíbrio. Mas tem que ter um conceito muito forte de oclusão mutuamente protegida, tem que ter um conhecimento muito forte do que é o contato normal, fisiológico, para depois você começar a pensar no contato diferente ou, quem sabe, patológico. Tá? Então, primeiro vamos entender o básico e depois passar para o difícil, mas muito legal. É muito utilizado, sim, indicações orais extensas, tratamento ortodôntico, evidencia muito. Tá? Acho que é isso. Perfeito. Turma, tá surgindo essas dúvidas e eu fico muito satisfeito com vocês querendo, estudando a mais. A gente está mostrando para vocês o início, que seria essa guia canina, e o aluno levanta e fala assim, professor, mas é a guia em grupo. Eu já estou pensando aqui, como que eu vou explicar isso para você de uma forma fácil? Se eu fosse fazer um trabalho para vocês, vocês queriam esse trabalho de uma forma individual ou em grupo? Professor, eu prefiro individual, porque daí eu me garanto. Sou eu comigo. Isso é guia canina. Ele sozinho, ele se garante. Ele sabe o que ele está fazendo. Trabalho em grupo, para ser justo, todo mundo precisa trabalhar igual. Todo mundo precisa ter a mesma força de incidência. Essa força precisa ser distribuída de uma forma igualitária nesses dentes. É o que o professor Paulo Henrique acabou de falar. É um conceito bem mais evoluído, é um trabalho em grupo, é uma complexidade maior. Quanto maior o grupo de trabalho, melhor. Não, eu já sei que trabalho com grupos de 20, 30 pessoas não vai render. Então, até onde vai o nosso grupo? Porque a professora Isela acabou de explicar. Vai entrar o canino, pode entrar o primeiro pré, segundo pré. O molar entra? Não, o molar é meio mala. Só um pouquinho dele. Então, mésio, cúspide, mésio vestibular do primeiro molar. Não adianta a gente querer envolver muitos dentes posteriores nessa desoclusão em grupo, porque eles não foram feitos para isso. Então, acaba que precisam trabalhar mais de uma forma que tenham uma dissipação de forças iguais. Mas muito boa pergunta. Eu acho que é realmente esse o caminho. A gente discutir todos esses conceitos para a gente ter uma ideia geral do fisiológico e sempre pensar no consultório. Professor, o paciente chegou sem canino, e aí? O que eu faço? De que forma eu reabilito esse paciente? Posso fazer um implante e colocar a carga? Pode mostrar, professor. Esse paciente é um paciente que tem função em grupo. Não sei se vocês conseguem ver aí. Espera aí que minha tela caiu. Deixa eu voltar a tela aqui, viu? Fica mais fácil para mim ver na televisão. Espera aí.
Só um pouquinho. Eu parei o compartilhamento da minha para o senhor mostrar a A tela. gente também tem que pensar, enquanto o Paulo Pode ele deixar se o compartilhado, organiza, Ju. Pode a gente deixar. tem que pensar que fora do Peraí. Aí. do articulador e fora só da teoria, a gente tem um paciente, né? E esse paciente, ele tem sensibilidades totalmente diferentes. Então, a gente vai olhar e falar assim, não, a gente vai fazer toda essa movimentação na boca do paciente, a gente vai ver que ele tem toque de um segundo pré-molar. Não, mas os professores falaram que até cúspide mesovestibular tá ok. Então, deixa. Mas esse paciente, ele tem sensibilidade nesse dente, ele tem uma retração nesse dente, ou ele tem uma lesão de abfração neste dente. Esse dente, ele está suportando esse toque? Não está. Entendeu? Então, a gente tem que conhecer a situação, mas a gente tem que olhar a boca como um todo. Tá? Então, é normal. Pode ser normal, igual o Paulo vai mostrar agora, mas depende de cada paciente. É difícil, Gisela, equilibrar a força no movimento lateral em todos os dentes, na função de grupo. Por isso que eu acho muito difícil trabalhar com função de grupo. Você vai ter que distribuir com a mesma intensidade todos os contatos oclusais na função de grupo. Então é difícil. Olha esse caso aqui, ó. Quando eu faço grupo, ó, quando eu faço lateralidade, ó, o grupo de dentes toca, ó. Essa paciente aqui, ó, ela não tem contato de canino lá, o canino dela não encosta, ó. Ó, vai encostando premolar e molar. Isso do lado de balanceio, né? E o lado de trabalho? Vou fazer o mesmo movimento. Se eu bater um carbono aqui, eu tenho carbono aqui, vai ser meio difícil eu fazer, mas vamos tentar aqui. Ai, peraí. Se eu colocar o carbono e fizer um movimento pro lado de trabalho, ó, tem que desocluir todos os dentes, ó. Nesse caso dela, eu fecho, eu movimento, desencosto. Então, eu tenho uma função aqui em grupo de um lado. Tá vendo? Olha lá, vou movimentar de novo. Não sei se está dando para vocês verem direito aí, mas, ó. Movimento, o grupo de dentes, premolar e canino que tocam. Ela não tem guia em canino. Desculpa, premolar e molar. Ela não tem guia em canino. Só que do lado de trabalho, não tem contato oclusal nenhum. Aqui, vou fazer o movimento contrário. Vai, deixa eu tentar. Vou levantar. Baixar um pouco. Aí. Aqui, ó. Aqui, quando eu faço... Contrário, peraí. Aqui eu já tenho uma guia canina um pouquinho mais evidente, ó. Vocês conseguem ver aí, ó. Mesmo assim, eu tenho uma interferência oclusal nesse lado de balanceio. Então, tem que saber muito bem equilibrar esse tipo de coisa. Quando você vai, por exemplo, esse aqui é um ajuste oclusal, Gisela, aquela paciente sua colega. Eu sei. Tá? Então, assim, estou estudando que eu vejo que nos movimentos cêntricos, vou mostrar para vocês o cêntrico. Desculpa, Diogo, estou interrompendo um pouco aí, mas acho que é legal. Ó. Movimento cêntrico, vou abrir e fechar. Abrir, fechei, abrir, fechei. Paulo, mostra nesse caso aí que essa paciente ela tem uma interferência no incisivo central superior. Isso, se vou não mostrar me engano, agora, ó. É no 11. E que o 11, ele tá mais desgastado que o 21. Isso. Ó, bati o contato cêntrico. Vou tirar aqui, pra gente ver melhor. Olha como é que estão os meus contatos aí, ó. O superior. Dá para ver direitinho aí? Dá. Então, eu tenho na ponta de cúspide, eu tenho um contato na cúspide vestibular do primeiro molar, tá vendo? E tenho contato nas cúspides palatinas do primeiro molar. Desculpa, mais pra cá. Aí. Tá vendo? Mas eu tenho um contato cêntrico com fundo de fossa, premolar, ó. Crista marginal, fundo de fossa. O outro crista marginal, fundo de fossa. Então, o contato cêntrico dela, dos dois lados, não está muito ruim. Olha os dentes anteriores, Zé, você me falou. Olha aí. Superior, ó. Agora eu vou mostrar o inferior. E vocês vão me perdoar, porque no movimento que eu fiz anterior,
O contato prematuro é tão grande que quebrou o dente, ó. Problema não, professor. Perde só um pouco de nota. É. Fazer o gesso errado. Olha aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um contato mais forte. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a visão lingual desse caso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não dá para ver direito, né? Eu vou tentar filmar isso aqui depois e mandar na live. Numa live não, numa aula, uma videoaula, um resuminho de uma aula. Para vocês verem, mas essa paciente ela tem um contato maior de dentes anteriores do que em dentes posteriores. Então, isso está atrapalhando um pouco a movimentação ortodôntica, a movimentação dental dela. A mandíbula dela é travada. Olha o overjet. Está bem encostado. Eu acho que por isso está incomodando. Então, essa aqui precisa de fazer ajuste ou, às vezes, até em vez de desgastar a dente, acrescentar nos dentes posteriores para poder levantar um pouquinho a mordida e depois dar guia para ela nos caninos. Tá? E aí talvez a gente consiga melhorar. Então, eu vou pensar nisso agora, essa semana, Gisela, para ver o que a gente vai fazer. Mas é mais ou menos isso. Assim, não deu para ver direito, mas mais ou menos o que a gente quer é isso. Trabalhar com desoclusão em grupo é diferente de trabalhar com guias com oclusão mutuamente protegida. A gente tem que conhecer os dois para poder tentar fazer uma coisa diferente. Acho que é isso. Perfeito. Professora Gisela, mais alguma pergunta no chat? Alguém perguntou mais alguma situação? Agora não. Tá. Turma, vou mostrar para vocês a questão da oclusão mutuamente protegida, que também alguns me questionaram depois da nossa última live, falaram, professor, explica de novo sobre essa questão da oclusão mutuamente protegida. Olhem esse diagrama. Eu tenho a participação de cabeça da mandíbula, dentes anteriores e dentes posteriores. Todo mundo participa junto. Eu não posso pensar assim, guia anterior, só dente anterior. Não. Essa guia anterior, o côndilo também participa. E os dentes posteriores participam? Não. Não podem participar dessa guia anterior. Então, não pode ter toque de dentes posteriores. Então, a forma dos dentes posteriores, as vertentes triturantes dos dentes posteriores, que essa mandíbula vai vir para frente, certo? Nessa protrusão, ela vai vir para frente. Então, a mesial do inferior, não pode encostar na distal do superior. Faz sentido isso? Faz. Porque a mesial do inferior não pode encostar. Ela tem que, na hora que ela estiver chegando perto para encostar, os dentes anteriores abriram o espaço. Ele passou livre. Então, essa inclinação da vertente mesial de dentes inferiores em relação às distais de dentes superiores é o que está determinado nessa região. Não pode ter esse contato durante a protrusão e movimentos bordejantes. Movimentos bordejantes são os movimentos excêntricos que saem da abertura e fechamento. A esses movimentos, se tiver um contato fora da normalidade, interferência. Agora, se for no momento de fechamento, você está fechando, e alguém encosta antes da hora. Qual que é o nome desse contato? É um contato antes da hora. Vamos chamar de contato prematuro? Então, contato prematuro é um contato que ocorreu antes dos outros, não esperou os outros contatos. Então, contato prematuro, a hora que eu estiver fechando a boca, ele encostou antes que os outros. Contato prematuro. Isso também está errado, ok? No conceito de oclusão anteriormente protegida, é um componente da oclusão mutuamente protegida, ou seja, a guia anterior significa os dentes anteriores protegendo os posteriores nessas guias anteriores, e eu tenho a oclusão posterior, os dentes posteriores protegendo os anteriores na abertura e fechamento. A professora pediu também para a gente revisar um pouquinho sobre a questão do trespasse vertical e trespasse horizontal. A gente também já discutiu bastante sobre isso, mas vamos retomar esse conteúdo. Trespasse horizontal. Trespasse horizontal
essa mandíbula vai andar na horizontal ou na vertical? Horizontal. Qual que é a dúvida? Então, é o tanto que ela anda para frente, na horizontal. Trespasse vertical. Essa mandíbula vai andar na vertical ou na horizontal? Na vertical. Então, é o tanto que ela desce. Então, não tenho dúvida. Trespasse horizontal, o tanto que ela anda no horizonte. Trespasse vertical, o tanto que ela desce. Para ela descer, vai depender da inclinação de dentes anteriores superiores. Quanto mais inclinado, mais ela vai descer. Trespasse vertical. Agora, se esses dentes anteriores superiores estiverem distantes, ó a distância, dos anteriores inferiores, essa mandíbula vai andar muito no sentido horizontal. Isso aqui é trespasse horizontal acentuado. Essa mandíbula andou muito na horizontal. A hora que ela chegou nessa região, aí sim que ela vai ter o componente do trespasse vertical fazendo a abertura. Professor, entendi. Trespasse vertical, trespasse horizontal, mas daí chega na hora da prova, o senhor coloca overbite, overjet. Eu não entendo. Então, overbite, eu já falei isso na aula passada, é um dente batendo sobre o outro. Overbite. Quando eu falar overbite, você imagina o sentido vertical. Quando eu falar overjet, você imagina esse deslocamento horizontal dessa mandíbula em relação a esses dentes anteriores. E essa inclinação tem que ser feita de acordo com a inclinação da fossa articular, ok? Professores, completar alguma situação? Aí tem uma pergunta sobre neoanatomia, Diogo. Deixa eu abrir o meu aqui, aí eu compartilho. Pode dizer, né? Eu vou abrindo aqui. Certo. Turma, existe um diagrama que nós chamamos de diagrama de Poucet. Esse diagrama eu mostrei para vocês naquele workshop do articulador por uma vista superior. Lembra aquele diagrama que eu fiz no quadro, onde a gente Losango. O losango, onde a gente mostrou a lateralidade, mostrou a protrusão. Aquele diagrama que eu mostrei para vocês faz parte desse diagrama que eu estou projetando para vocês. Só que esse diagrama que eu estou projetando para vocês nesse momento é no plano sagital, como se eu estivesse olhando meu paciente de lado. Olhando meu paciente de lado, eu vou ver este diagrama. Se vocês observarem esse diagrama que está sendo projetado, vocês vão observar todas as possíveis movimentações mandibulares no plano sagital. O que é isso? Essa mandíbula pode ir para frente, pode ir um pouquinho para trás, pode abrir um pouquinho ou pode abrir muito. Então, essa angulação, esse diagrama de Poucet no plano sagital, mostra a posição da mandíbula frente a todos esses movimentos que nós estamos falando até agora, ok? Vou fazer uma retomada, vai ter uma aula sobre esse diagrama, mas eu já quero que vocês comecem a pensar que quando essa mandíbula está andando tridimensionalmente, é como se ela estivesse riscando o espaço. Ela está riscando. E esses riscos formam o diagrama de Poucet. Tá? Professor Paulo Henrique? Então, tem uma pergunta assim, ó. Como acontece a entrada de informação do sistema nervoso central e aparecem os interneurônios, neurônios de segunda ordem, etc. Isso não foi bem. Bom, Gabriele, é o seguinte, a gente tem que pensar que tudo que a gente está falando aqui, desde a primeira aula até hoje, é uma tríade de muitas coisas, né? Um sistema que é estático e dinâmico. Estático, composto pelos músculos, articulação temporomandibular e dentes. Dinâmico porque quem controla tudo é o sistema neuromuscular. Quando você morde, ou quando você manda alguma informação para você fazer algum movimento, ou que seja um movimento voluntário ou involuntário, o sistema nervoso precisa coordenar a informação, né, e mandar a resposta para a ação. Então, eu tenho primeiro um estímulo, que pode ser sensorial ou motor. O que é isso? Eu posso ter, por exemplo, morder uma pedra, um estímulo motor e sensitivo. Posso ter só, pus a mão no fogo, queimei, né? Então, posso ter um estímulo que é sensorial ou motor.
Essa informação, quando você põe o dedo no prego, pisa no prego, por exemplo, essa informação sai desse estímulo motor pelos receptores, que a gente conversou lá na aula de anatomia. Os receptores mandam a informação via neurônio aferente. Esse neurônio que sai do estímulo até a entrada do sistema nervoso central é um neurônio de primeira ordem, tá? O neurônio primário. A partir do momento que ele chega lá no sistema nervoso central, ele tem uma entrada, uma porta de entrada do sistema nervoso central, que é o núcleo tracocefálico. Quando ele chega lá, que ele entra com a informação lá dentro, automaticamente essa informação já é passada para um outro neurônio lá dentro, que é o neurônio que recebe o estímulo do neurônio aferente primário. Esse neurônio aferente secundário é um neurônio de segunda ordem. Por quê? Porque ele está lá no sistema nervoso central. Daí para frente, tudo que está dentro do sistema nervoso central pode ser chamado neurônio de segunda, terceira, quarta ordem ou interneurônio. É a mesma coisa. Esse interneurônio, de primeira e segunda ordem, vai passar a informação em algum centro regulador da informação, se é sensitivo, se é motor, se é dor, se é raiva, se é alguma coisa, vai passar naqueles todo o sistema hipotálamo, tal, vai subir a informação até o córtex cerebral. Lá no córtex, ele interpreta, e aí o neurônio, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, chega lá no córtex, vamos supor que um neurônio de quarta ordem leva a informação no córtex, o córtex define o que vai ser feito. Pega lá no seu HD externo, ele está queimando a mão, então precisa tirar a mão do fogo. A informação é processada ali, e ali tem um neurônio sensitivo e motor, um núcleo sensitivo e motor, que vai mandar a informação para fazer a ação. Essa informação, esse neurônio, já é um neurônio eferente. Esse neurônio eferente vai levar essa informação que foi processada no sistema nervoso central até o músculo, até o órgão que precisa agir. Mas já com a informação de tira a mão daí, ou sai, está queimando, está pegando fogo, ou algum estímulo nesse sentido. Então, via aferente até o sistema nervoso central, lá dentro, interneurônios, primeira, segunda, terceira ordem, e aí depois a informação de volta via neurônio eferente para o órgão fazer a função. Está comendo, então saliva mais. Esse tipo de função, entendeu? Então, assim, sempre é muito simples. São três coisas. Uma que sai, uma que chega e processa, e uma que manda a informação para a ação. Tá? Então, a aferente primário leva, interneurônios coordenam a ação muscular e mandam a informação, e os neurônios eferentes vão fazer a função de ação muscular mesmo, ação de órgãos. Tudo bem? Acho que fica claro assim. Tem mais um aqui, ó. Professor, me explica de novo sobre os arcos reflexos. Então, como eu falei para vocês, tem ações voluntárias e tem ações involuntárias, né? As ações voluntárias vão acontecer nessa sequência que eu falei agora. Via neurônio aferente primário, chega no sistema nervoso central, vai passar de órgão em órgão até chegar no córtex, vai mandar via neurônio eferente. Já os arcos reflexos são reflexos involuntários. Por exemplo, pisei no prego, tem que tirar na mesma hora, não posso morder, pisar de novo, não posso afundar meu pé, tem que ser imediato. São ações involuntárias. Então, essa informação que vai via neurônio aferente primário passa lá no núcleo tracocefálico, lá ele tem um neurônio de segunda ordem eferente, recebe e já manda a informação direto, não vai subir para os centros motores. Tá? Vai ser uma ação que passa de um neurônio aferente primário para um neurônio eferente, que vai coordenar fazer essa ação involuntária. Porque essa ação tem que ser mais rápida do que a ação uma ação voluntária, por exemplo, como mastigar, por exemplo. Se eu morder uma pedra, eu tenho que parar de morder agora, né? E aí tem que ser rápido, mais rápido que eu vou mastigar, primeiro saliva, o cheiro faz salivar, então não. Nessa informação de dano, eu preciso ter uma resposta rápida. Daí, não passa nos centros superiores. Ela já vai via ponte no núcleo tracocefálico direto para o neurônio eferente, para que essa informação possa ser processada lá no músculo, para pelo menos parar de tirar. Tudo bem? E aí eu tenho reflexos voluntários, involuntários, tem ações monossinápticas e polisinápticas, né? Quando eu preciso, por exemplo, mordendo uma pedra, eu preciso ativar um bocado de músculos, é uma ação polisináptica. Eu preciso de muitos
receptores nervosos funcionando. Agora, um reflexo miotárgico, por exemplo, é uma ação monossináptica. Entendeu? Eu preciso só de uma ação de repouso, de não um dano, então eu preciso só de um neurônio só funcionando. Tá bom? Será que está certo? Deu para entender aí? Professora, ela respondeu, disse que entendeu. Turma, Tá nesses momentos finais aqui da nossa live, eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas perguntas que estão me falando sobre as provas. Professor, como é que vai ocorrer essas provas? Quando? De que forma? Disparei algumas mensagens, passei a mensagem para vocês falando sobre as datas dessas provas. Então, a nossa semana de prova vai iniciar no dia 9, na quinta-feira, e vai se encerrar no dia 16. Professor, então eu tenho que fazer a minha prova de oclusão no dia 10, na sexta-feira, às 13h30? Não, não é isso. Vocês têm toda essa janela de oportunidade para logar e responder a sua prova de oclusão. Lembrando, você pode fazer essa prova de oclusão por 2 tentativas, mas você não pode, exemplo, entrou na prova, leu a questão, professor, eu vou passar para frente, depois eu volto para responder essa questão. Não tem como. Se você passar para frente, você não volta na questão anterior, ok? Professor, e quanto vai valer? Qual é a forma dessa prova? Nós vamos seguir os planos de ensinos que nós já temos, ou seja, o que está escrito no seu plano de ensino frente aos pesos, frente às práticas, a gente vai manter. Quando nós retornarmos, vocês vão apresentar os modelos e da apresentação dos modelos nós vamos pontuar esses modelos e nós vamos compor a sua nota da primeira VA. Ou seja, nada mudou. A única questão é que em vez de fazer uma prova presencial, você vai fazer essa prova pelo sistema virtual, ok? Professor, o conteúdo, qual vai ser o conteúdo dessa prova? De que forma vai ser essa prova? Para a gente ter uma maior tranquilidade, o que eu vou combinar com vocês? Eu só vou colocar o conteúdo que foi ministrado presencialmente. Aí alguns alunos vão pensar, nossa, que bom, mas quem realmente foi nas aulas, realmente está estudando, ela vai falar, nossa, é muita coisa. Então, realmente, turma, eu sei, oclusão é muita coisa, mas nós só vamos cobrar o que nós passamos presencialmente. Nós tivemos as aulas iniciais, tivemos a aula do professor Paulo Henrique, fizemos o workshop do articulador, então o nosso conteúdo dessa prova será feito dessa forma. Professor, quantas questões? É institucional. São 10 questões, todas as provas. Mesmo sendo as provas clínicas, vai sempre ser 10 questões. A prova vai ter o tempo limite de 2 horas, ok? Teve também alguns alunos me perguntando, professor, eu estou na fazenda, aqui a internet é meio instável, se eu estiver no meio da prova e cair a conexão, eu perco a minha chance? Não, não perde a chance de execução, ok? Turma, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem ir colocando lá no grupo, podem ir adicionando as suas dúvidas, mas eu quero que vocês tenham tranquilidade nesse momento. Então, eu não quero que vocês repercutam ou tenham o sentimento que vocês estão sendo injustiçados, muito pelo contrário. Eu gostaria que vocês observassem outras instituições de ensino, o que elas estão fazendo pelos outros alunos. E notem o tanto que os seus professores estão se mobilizando e o tanto que a sua instituição está se mobilizando por vocês. Antes da gente criticar, é sempre bom a gente dar uma olhada nos vizinhos, porque às vezes a nossa casa é muito boa, ok? Professores, alguma mensagem final? Tudo certo? Fiquem com Deus. O meu som está fechado aqui? Fiquem com Deus, estudem bastante e a gente está aqui para ajudar vocês no que for possível.